Boa noite, galera. Estou aqui de volta com a resolução do segundo exame de qualificação para a UERJ de vestibular 2017, admissão em 2017, que foi a prova do ano passado. Se vocês já fizeram a prova anterior, vocês devem ter visto que esse texto agora é bem diferente, né? O outro texto ele era claramente narrativo, né? Claramente literário. E aqui a gente já vai ter um texto mais argumentativo, mais expositivo. Eu espero que vocês já tenham lido o texto, né? Mas esse texto é sobre a cultura e a identidade do indivíduo mexicano dentro do contexto globalizado. Então requer que vocês tenham um conhecimento de mundo bastante amplo, né? Ou pelo menos um conhecimento de Brasil bastante amplo que vocês podem exportar para a cultura do México, que não é tão diferente assim. Ao longo desse texto vocês vão ver que a cultura do México vai se construir ao longo do século XX, né? Lembra que a gente falou da construção das literaturas latino-americanas? Então, a literatura latino-americana vai se construir no modernismo junto com a cultura, né, mexicana. Lembra que eu falei para vocês do nacionalismo, né? O indivíduo que se vê como parte daquela nação, se vê como mexicano. E aí ele vai mostrar como é que vai se formar, né, esse nacionalismo mexicano. E aí vocês vão ver que vai nascer a partir de uma história em comum, né? Os mexicanos, por exemplo, eles na busca do exótico, lembra que o modernismo vai sempre buscar o exótico, buscar a ambientação, buscar a paisagem. Então os mexicanos eles vão voltar lá para a época dos astecas, né? Eles vão se vangloriar muito dessa cultura que ainda permanece protegida por lá. E ao mesmo tempo eles também vão se vangloriar do México que é cosmopolita, né? Do México que é tecnológico, que é avançado, né? Que é um polo científico, econômico, das imensas cidades que o México construiu. A cidade do México é uma das maiores metrópoles do mundo, rivaliza, talvez seja maior que São Paulo, não tenho certeza dos números. Várias empresas mexicanas estão na liderança socioeconômica e tecnológica do mundo. Um exemplo dessas empresas, por exemplo, é a América Móvil, que no Brasil é dono de várias empresas de telecomunicações, como a Embratel, a NET, é dona da Claro. O México também vai se fortalecer como um polo cultural, né? As telenovelas, né, que embora a gente associe muito com a Globo, né, com o Brasil, no mundo ela vai ser associada com o México, né, com a Televisa, que vai exportar novelas de fama mundial, né, por exemplo, Betty a Feia, que depois virou o seriado Ugly Betty, A Usurpadora, que foi muito popular em muitos países, inclusive no Brasil. Vai ser também fonte de muitos artistas musicais, como por exemplo aquela banda que vocês ouviam, né, o Rebelde. Então o México ele vai ter essa mistura, né, da cultura do antigo com o novo, e ao mesmo tempo vai ter essa mistura do natural, né? O México tem muita floresta tropical que ainda é mantida em bom estado, então é um país muito forte em biodiversidade, é um país com muitas paisagens diferentes, né? No México a gente vai ter o deserto, ali perto de Mojave, mas a gente também vai ter balneários tropicais como Cancún. A gente vai ter áreas bem rurais, áreas que ainda dependem muito da mineração, mas a gente também vai ter grandes cidades que vivem intensamente sem parar. E é no conjunto, né, desse México que vive entre o antigo e o novo, entre a cidade e o campo, entre o deserto e o paraíso, e entre o local e o global, que vai se formar essa identidade mexicana. Então vamos lá, questão 17. En gran número de países del mundo, la cultura y la identidad de los mexicanos
reconocida por su originalidad. Según el texto, uno de los elementos de la mexicanidad es... Imagina que se vocês tiverem lido esse fragmento, vocês provavelmente não vão conseguir responder essa pergunta. Significa que esse fragmento, da forma como ele está exposto, ele é uma pegadinha. Eu não acredito que tenha sido a intenção da Banca da UERJ, mas vocês teriam que voltar no texto para ler atentamente. Se vocês leram atentamente, vocês vão ver que a originalidade dos mexicanos ela está estabelecida no texto como uma união dos opostos. E aí a gente tem aqui essa resposta muito prática, ó, a união do global e do nacional. E responde excelentemente a pergunta. Questão 18. Con la globalización, la cultura mexicana ha sufrido cambios identitarios significativos. Entre ellos, el autor destaca explícitamente la actuación de los jóvenes en lo que se refiere al siguiente aspecto. Então, essa é uma questão também de interpretação. Vocês vão ter que voltar no texto para entenderem. Essa questão também tem um pouco de pegadinha, porque a primeira opção é recursos multimédia. E você, sem ler o texto, talvez associe que os jovens vão liderar os recursos multimídia, né? Mas o que eles consideram jovens vai ser aquela faixa de 15 aos 24 anos que não está inovando muito em termos de recursos multimídia. Está usando muito, mas não inovando muito. Que essa galera jovem está criando de novo, né? Está criando de interessante, está adicionando à cultura espanhola, são propostas musicales. Como falei, né, o Rebelde, até citei isso de propósito, né, porque eles eram adolescentes na época. Questão 19. Desde el punto de vista de las tipologías textuales, el tercero y el sexto párrafos pueden clasificarse respectivamente como gêneros textuais. É uma questão bem direta, bem simples, a gente só precisa ver o que é o terceiro e o que é o sexto parágrafo. Vamos relembrar aqui. Vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Bom, o terceiro parágrafo é esse aqui, ó. Recordemos que México es el cuarto país del mundo en biodiversidad y no por coincidencia es también uno de los 10 primeros en densidad cultural. Hasta hace 10 años era también uno de los 10 principales en la producción de artesanías y en innovaciones museológicas e culturais. Então, esse fragmento do texto, ele está claramente descrevendo a força do México dentro desse contexto global. Então, aqui, só por isso, já é suficiente para a gente marcar a letra D. Claramente descritivo. Vamos ao sexto, só para poder manter a completude. Quarto. Seis. Si no se considera la cultura como este acto de libre decisión, se niega el derecho de las personas de cambiar las vetas de su propia cultura a través de la originalidad y la creatividad. Sin embargo, esas vetas tienen siempre un designio político, entendido este como la conciencia de saber que se necesitan alianzas y lealtades para asegurar la sobrevivencia de todos. Esta es actualmente la frontera extrema que impone el planeta, a partir de la cual hay que hacer un camino de vuelta para recrear la política y la cultura, es decir, la relación con los demás y con nosotros mismos. É sutil, talvez vocês não estejam acostumados com um texto opinativo desta forma, mas o que o autor está propondo aqui é que
essa característica de originalidade, criatividade mexicana, né, essa mistura do local com o nacional, do novo com o antigo, do cosmopolita com o rústico, isso precisa ser um ato de decisão livre. Porque se eu não deixar que essas múltiplas culturas, esses múltiplos indivíduos, esses múltiplos grupos, essas múltiplas minorias culturais se expressem livremente, eu estou cerceando a capacidade da cultura mexicana de se destacar diante do mundo. É isso que o autor está propondo ao leitor. Ele está usando premissas que ele mesmo estabeleceu para estabelecer argumentos. E é por isso que esse é um fragmento de texto argumentativo. A resposta certa é a letra D. Agora para questão 20. La cultura no está conformada por objetos, sino por formas de relação. Bom, vocês já viram a frase com aqui o conectivo sublinhado, vocês já sabem que é uma questão de conectivo que vai cair, certeza. El término subrayado introduz uma ideia de... Bom, aqui é bem claro, né? Ele está propondo que a cultura não é formada por objetos, mas sim por relacionamentos. Então, a gente viu que esse uso de dizer uma coisa, mas na verdade é outra, a gente chama isso de adversidade. Mas mesmo que vocês não lembrassem o nome, seria muito simples de vocês usar a intuição, né? Finalidade, condição e explicação, eles estabelecem um relacionamento positivo. Mas aqui a gente tem um relacionamento que é negativo, que a única opção seria a reversidade. É bem direto. Questão 21. A partir de la qual hay que hacer un camino de vuelta para recrear la política y la cultura. El fragmento subrayado indica uma atitude que se caracteriza como. Então, ele está perguntando sobre essa atitude que está sublinhada. A atitude aqui a gente vai usar como sinônimo para ação. E a gente viu que ação é o quê? Um verbo, lembra? A gente usa verbos para expressarem ações. Então, esta ação, ela é caracterizada pelo autor de que forma? A gente vai olhar nos verbos, né, nas pessoas, né, nos tempos verbais, para ver como é que isso está estabelecido. Ele diz, hay que hacer un camino de vuelta. Quando ele diz que hay que, ele está dizendo que existe a necessidade de se fazer isso. Então, essa atitude ela é considerada pelo autor como obrigatória. Então é isso, galera. A gente fica por aqui na resolução do segundo exame de qualificação do vestibular estadual 2017. Até a próxima.